Os fatores que vão chamar a atenção do paciente para que ele precisa sim de uma avaliação médica são se ele tiver sofrido algum trauma na coluna. Então, assim, sofreu uma queda, sofreu algum acidente na academia, algum movimento mais brusco que gerou uma dor persistente, e então esse trauma ele deve motivar uma avaliação para o médico. Bom, Brian, eu acho que eu posso afirmar aqui, se por acaso o pessoal que nos acompanha nunca teve um episódio de dor nas costas, provavelmente eles não viveram tempo suficiente para isso. A gente sabe que a dor nas costas é um dos principais sintomas que a gente encontra na nossa prática médica. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente fala de uma região específica, que é a região lombar, a parte mais baixa das nossas costas, mais de 80% das pessoas vai ter pelo menos um episódio de dor nessa região durante a sua vida, ou seja, é algo muito comum. E você, como ortopedista, assim como eu, provavelmente atende muitos casos como esse no seu consultório, ainda mais pela sua especialidade, que é coluna. Agora, tira uma dúvida pra gente. Toda dor nas costas, necessariamente, é um problema na coluna? Excelente pergunta, Narciso, é um excelente jeito a gente começar essa conversa, justamente porque não, né? Nem toda dor nas costas ela vem da coluna. A gente tem outros casos, como por exemplo, doenças pancreáticas, doenças vasculares, doenças renais, que também vão se manifestar como dor nas costas, como as pessoas popularmente conhecem. Mas a maioria dos casos, elas estão relacionadas às doenças músculo-esqueléticas. Então, sobrecargas ligamentares, doenças discais, doenças nas articulações entre as vértebras da coluna e que aí sim vão se manifestar como lombalgias, dorsalgias ou cervicalgias. Perfeito. Explica de forma bem sintética para o pessoal como é que é mais ou menos a estrutura da nossa coluna, até para eles entenderem um pouquinho dessa divisão anatômica que a gente tem e quais são as principais estruturas envolvidas nessa dor que a gente tem dentro da coluna. Perfeito. Então, a nossa coluna ela é segmentada em a coluna cervical, então é a região que fica logo abaixo do nosso crânio, são 7 vértebras cervicais. Depois a gente tem a coluna torácica, que são 12 vértebras torácicas. A gente tem a coluna lombar, são 5 vértebras lombares. E abaixo da coluna lombar, a gente tem o sacro. O sacro são 5 vértebras fundidas e que estão articuladas com a pelve, com a bacia. Então, é uma região relativamente fixa. As porções da coluna que mais movimentam no ser humano são as colunas cervical e lombar. Então, é isso que dá a capacidade de movimentação do nosso tronco. Então, a rotação lateral, a flexão, a extensão, que seria dobrar o tronco, esticar, né? Então, tudo isso, essa grande movimentação vem em grande parte da coluna cervical e lombar. E justamente por essas estruturas serem amplamente móveis, a gente vai ter essas duas regiões como a maior sede dos problemas da coluna, tanto a cervical quanto a lombar. Então é aí que vão aparecer as doenças discais, que é uma causa importante de dor, e as doenças principalmente facetárias, articulares. Essas são as duas principais fontes de dor aí no paciente que tem acometimento dessas regiões. Perfeito. E para a gente também ilustrar um pouquinho, e a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa, como é que funciona essa relação entre as vértebras em si e as articulações que ela tem, as facetas, e também a relação delas com o disco. Como é que isso funciona, até para o pessoal entender um pouco mais da parte anatômica, porque muitas doenças estão relacionadas com essas estruturas, né? Perfeito. Então, assim, na verdade, a gente considera que a coluna e a segmentação dela a cada par de vértebras sejam estruturas que a gente chama triarticulares. Então, você tem duas articulações facetárias na região posterior, ou seja, duas pequenas facetas de articulação que se acoplam entre si na região de trás, e o disco que apoia uma vértebra na outra na frente. Então, esses 3 pontos de apoio, eles se movimentam para permitir a movimentação do tronco. E aí, eles vão sendo consumidos ao longo da vida, e por isso esse desgaste está dentro do espectro de problemas que a gente chama de doença degenerativa da coluna. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai consumindo essas estruturas. E o grande ponto é que muitas vezes o nervo anatomicamente passa perto dessas estruturas. Então, o desgaste delas pode gerar insultos para o nervo. E aí o paciente, além de dor na própria coluna em si, também pode ter episódios de dor irradiada, porque esses nervos vão para os membros superiores, os que saem da coluna cervical, e os nervos da região lombar vão para os membros inferiores. Então, essa relação íntima da coluna com os nervos pode produzir, além da dor local, também dor irradiada. Perfeito. E você falou um pouco sobre essa relação que a gente tem da dor nas costas e a dor na coluna, né? Então, não é em toda dor nas costas necessariamente uma dor na coluna. E aí você falou um pouco sobre dor irradiada, existe o termo também de dor referida, né? Que é muitas vezes o que acontece, por exemplo, quando o paciente tem uma dor lombar por conta de um cálculo no rim. Ele tem aquela dor naquela região e isso acaba sendo sentido
na região da lombar, até pela estrutura anatômica que ele tem. Algumas outras alterações que a gente tem dentro do nosso abdômen, né, apendicites, entre outras, pancreatite especificamente, podem serem sentidas na região das costas, mas não necessariamente são problemas da coluna. Então é interessante o pessoal saber, até porque muitas vezes chega no consultório ali numa emergência e fala, não, tô com uma dor na coluna aqui, quando vai ver tá com problema no rim e nem entendeu direito. É importante o pessoal ter essa diferenciação. Eu acho que talvez a fisioterapia seja uma das áreas dentro da saúde que tenha mais evoluído nos últimos anos, né? Principalmente essa relação íntima entre o médico e o fisioterapeuta para tentar melhorar, aprimorar o tratamento dos pacientes. Quando a gente fala da fisioterapia em si, existe algum grupo específico de fisioterapeutas que está destinado ao tratamento dessas dores mais musculoesqueléticas? Como é que é? Todo fisioterapeuta pode tratar a dor na coluna ou existe um tipo específico que está mais direcionado? Mais direcionados são os fisioterapeutas que lidam com a parte musculoesquelética, né? E fisioterapeutas tendem a ser mais generalistas, porque a gente tem um outro olhar sobre o corpo, um olhar que não é excludente ao olhar do médico, né? Isso é importante ser dito, porque parece que existe uma faixa de Gaza, uma Exato. briga entre nós, e não existe nada disso. Na verdade, os olhares, eles são diferentes para serem complementares. Então, o médico faz o diagnóstico nosológico, exclui as doenças graves e tal, e nós temos um olhar mais funcional, né? Mais cinético funcional. Então, os fisioterapeutas musculoesqueléticos, eles tendem a ter um olhar um pouco mais ampliado do paciente, eu diria, mais panorâmico do paciente, porque também é importante dizer que dentro das questões que acontecem nos membros, nas extremidades, toda a inervação dos membros sai de dentro de um único lugar, que é a coluna, né? Então, a gente tem todo aquele chicote, como se fosse o que o mecânico chama de chicote no carro, né? É um conjunto de nervos que sai dos orifícios da coluna para todas as partes do corpo, né? Isso explica por que uma pessoa que faz lesão medular lombar fica paraplégica, né? Sim. Então, às vezes uma dor no posterior de coxa pode ser uma lesão muscular da coxa, pode ser também uma irradiação da coluna lombar. Então, a gente também tem que ter esse olhar um pouco mais ampliado para conseguir fazer as conexões. E uma coisa muito interessante, né, Brian, é que alguns pacientes nos procuram e falam assim, poxa, o Brian me encaminhou para você e você quer fazer outra avaliação comigo. Eu já fiz a avaliação com o Brian. E a gente procura explicar para o paciente a importância da diferença, a importância da complementaridade entre os dois olhares e também repetir a triagem de segurança, porque às vezes o paciente passa com o Brian, que é ortopedista, especialista em coluna, ele passou em dezembro com o Brian, foi viajar e depois em janeiro ele passa comigo. E muitas vezes o Brian pegou um quadro clínico e eu pego outro complicado já, onde o paciente tem alguma outra alteração, uma queixa diferente que me faz, na verdade, não atender aquele paciente. Eu ligo para o Brian, reencaminho de volta, porque aquele paciente precisa ser investigado de uma outra maneira, porque algo se manifestou depois que passou com o médico. Então, sim, existe esse grupo de profissionais, esse grupo de profissionais cada vez eu vejo ele mais treinado para fazer essa triagem, é muito importante, né? Ela deve ser repetir a triagem médica até para a gente encontrar na linha do tempo alguma alteração que pareça relevante e para ser complementar ao olhar do médico. Então, a gente tem que ter uma postura, nós profissionais de reabilitação, uma postura de ter uma visão e uma parceria horizontal com o médico, onde não existe mais essa superioridade, essa alteração. Isso vem também um pouco da falta de autoestima do fisioterapeuta, que tem uma outra profissão, mas que a gente vem trabalhando e lutando, entendendo, conseguindo ter discussões em alto nível para trabalhar em conjunto com os médicos. Perfeito. E talvez 2 dos pontos que você tocou que sejam os mais importantes, na minha visão, principalmente nessa evolução que a gente teve da fisioterapia, da própria medicina, é essa complementariedade, né? Então, ou seja, existe espaço para todos os tipos de especialidade, para que elas consigam atuar de forma conjunta, em sinergia, melhorar ainda mais o paciente, ou até de forma mais rápida. E essa visão que você falou um pouco mais horizontal, mas eu diria até mais longitudinal, no sentido de a nossa saúde, principalmente a saúde da coluna, ela é dinâmica, né? Sim. O Brian falou, existem diversas estruturas que estão se relacionando ali durante o tempo e pode ser que entre uma avaliação e outra, 1 ou 2 meses de diferença, isso tenha piorado. Sim. E essa piora pode ser, por exemplo, um sinal de gravidade daquele quadro que precisa ser, mais uma vez, visto. Você tocou também dessa parte da exclusão pelo médico dos casos mais graves. Brian, a gente falou aqui sobre
o quão comum são as dores nas costas, e muitas delas, a maioria, decorrentes de alterações mais músculo-esqueléticas. Você também citou aqui que muitas delas são alterações degenerativas, alterações que ao longo do tempo acontecem e que não têm um potencial de gravidade tão grande. Mas a gente sabe também que outras condições, que são graves para a nossa saúde geral, podem acabar se manifestando como dor na coluna. Como é que um paciente, eu, por exemplo, pessoal que acompanha aqui em casa, como é que eu sei que a dor que eu tenho hoje, ela precisa de um atendimento médico de urgência, que ela pode ser alguma coisa mais grave? Perfeito. Como a gente comentou, né, a dor é algo na coluna, é algo muito comum, muito prevalente. A gente, assim, se depara com esse quadro frequentemente no consultório, em hospitais, pronto-socorro, uma coisa realmente muito comum. Os fatores que vão chamar a atenção do paciente para que ele precisa, sim, de uma avaliação médica são se ele tiver sofrido algum trauma na coluna. Então, assim, sofreu uma queda, sofreu algum acidente na academia, algum movimento mais brusco que gerou uma dor persistente, e então esse trauma, ele deve motivar uma avaliação para o médico. Se esse paciente tem sinais, a gente chama de caldequina, ou seja, sinais de compressão da porção final dos nervos ali que fica na região lombar. Isso se manifesta como uma parestesia, ou seja, uma diminuição na sensibilidade na região interna da coxa e da região próxima aos genitais. Então, isso pode levantar um alerta de que há um acometimento nessa região da caldequina, além também de possíveis disfunções urinárias, e isso deve motivar uma procura ao médico. Outras causas também, os extremos de idade. Então, dor na coluna num paciente que é muito jovem, uma criança ou um idoso, isso também é atípico. A gente precisa investigar para entender o que está acontecendo, né? Outras causas também. Então, se o paciente tem dor na coluna e febre, isso pode sugerir que esse paciente tem algum quadro infeccioso por trás. E a gente tem algumas infecções na coluna, por exemplo, discites, que são as infecções do disco, né? Outros casos também que envolvem perda ponderal, ou seja, aquela perda de peso involuntária. Às vezes o paciente não está submetido a nenhuma dieta e perde muito peso. Então isso, às vezes, é um pano de fundo de uma doença oncológica, que também pode acometer a coluna, né? Então, essa perda de peso involuntária associada a uma dor na coluna deve motivar uma busca ao médico. Então, esses são os principais quadros. Eu acrescentaria ainda os quadros de dor irradiada e de dor persistente por mais de 1 ou 2 semanas. Então, um quadro que, muitas vezes na coluna, a maioria das dores são quadros autolimitados. Então, o paciente tem uma distensão muscular, uma distensão ligamentar, uma sobrecarga mecânica dessa coluna, né? E aí ele vai ter um quadro de dor que em 1 ou 2 semanas vai embora. Isso, todo mundo já passou por isso, né? Agora, quando isso se mantém, quando isso persiste, procure seu médico. E se você tiver dor irradiada para o membro superior ou para o membro inferior, procure seu médico. Perfeito. Você falou de forma interessante da parte oncológica, né? Eu tenho como especialidade oncologia ortopédica. E a coluna é um dos principais sítios de metástase que a gente tem para vários tumores, inclusive os ósseos também. E é interessante o pessoal prestar essa atenção, né? Não ficar assustado em si estar com uma dor na coluna, até porque a grande maioria das vezes acaba que vai ser uma dor musculoesquelética mesmo, que vai ser facilmente tratada, mas esses sinais em si, perda ponderal, principalmente a própria febre, uma dor que não passa, é muito, muito importante, ou veio de forma aguda e não está conseguindo melhorar, mesmo com uma medicação, tem que chamar atenção porque pode ser alguma coisa um pouco mais grave.